Bom, gente, vamos para a nossa aula de matemática? Então, essa semana nós vamos ver os números maiores de 99. Sei que muitos de vocês já sabem escrever os números até 1000, já conseguem ler, né? E isso é muito legal. Mas a gente tem alguns colegas que ainda precisam entender como é que se faz esse processo, tá bom? Então, na nossa atividade do livro, na unidade 10, nós vamos ver números maiores que 99. Vamos lá para o nosso livro, então. Olha só, aqui na página 266, números maiores que 99. Velocidade máxima do carro. Quem já viajou e viu essas placas na rua, hein? Nas pistas? Sempre marcam a velocidade, né? E o limite máximo que a gente pode andar aqui nessa pista de 110 km por hora. Então, ó, 110, o 1 que é a centena, o 10 a dezena, o 0 a unidade. Então, 110 km por hora. Ok? Então, velocidade que ele está andando aqui, 83 km por hora, né? Está marcando no visor às 10h30. Como está durante o dia, deve ser da manhã. Tá? Vamos lá. Velocidade máxima de ônibus e caminhões, 90 km por hora. Ônibus e caminhões não podem andar na mesma velocidade de carros menores, né? Porque é perigoso. Então, ó, Terra do Mel. A quantos quilômetros que faltam para chegar na Terra do Mel? 200 quilômetros. Vila Azul, 230. Uvalândia, 435. Ó, 4 centenas, 3 dezenas e 5 unidades. É bastante, né? Então, o que mostra nessa cena? Você já ouviu falar de placas de trânsito? Como elas aparecem na imagem? Você já viajou de carro por alguma estrada? Sim, né? Então, conte para os colegas como foi a sua experiência. Vamos conversar então durante a aula. Vamos ver então aqui para iniciar. Deixa eu aumentar um pouquinho a tela. Para iniciar, vamos ver aqui. Essa página de início, a gente sempre tem que voltar lá na página inicial para ver a foto, né? Para poder conversar sobre o que está mostrando. Você já viu os números que ajudam a obter muitas informações. As placas com números que vemos nas estradas são um exemplo disso. Nessa unidade vamos ter o primeiro contato com números maiores do que 99, formados por 3 algarismos, ou seja, 3 números. A gente viu até então unidade e dezena. Agora vamos ver as centenas. Analise a cena das páginas de abertura nessa unidade. Converse com os colegas e respondam as questões. Então, vamos estar conversando durante as nossas aulas. Ó. Da placa até a Terra do Mel, são 200 quilômetros. Você sabe que número é esse? O que fica mais longe da placa? Vila Azul ou Uvalândia? O que indica o número 110 em uma das placas? Nesse trecho da estrada, um caminhão pode estar na velocidade de 100 km por hora? Voltando lá na página inicial, a gente consegue responder essas perguntas. Converse com os colegas sobre mais essas questões. Você sabe como se lê esses números? Que número é esse? Esse e esse. Então vamos lá. 100, 120 e 500. Quantos meses tem um ano? E quantos dias tem um ano que não é um ano bissexto? Vamos colocar o número aqui, tá? Qual é o preço total do ventilador anunciado ao lado? 3 prestações de 50, ó. 3 prestações, quer dizer que a gente vai fazer 3 vezes de 50. Quanto que é 50 mais 50 mais 50? Para ver o preço total do ventilador. Então, qual é o preço total do ventilador? Qual é o número maior? Qual é o maior número de um algarismo? E o maior número de 2 algarismos? E o maior número de 3 algarismos? Vamos ver se você consegue descobrir esse desafio aqui. Vamos seguir. Números até 199. Olha só.
Depois do número 99 vem o 100. Veja a coleção de moedas do Celso. Então, lembra que vocês perguntaram o que era essa plaquinha do material de vocês? No material dourado de vocês vem uma centena só. Em outras caixas, aqui tem uma caixa grande de material, vem várias, ó. Várias plaquinhas dessas. Então, 100, 200, 300, 400 e assim por diante. Como é que forma esse 100 aqui? Vamos ver? Ó, 100 unidades é formada por quantas barrinhas de 10? Vamos ver? Então, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, o que eu tenho? Ó, 110 barrinhas de uma dezena formam uma centena, certo? Então, eu preciso de 10 barrinhas dessa aqui para formar uma centena. Olha só. Exatamente em cima. Vendo? Então, 10 barrinhas de dezenas formam uma centena. Cada dezena tem 10 unidades, lembram? Então, uma centena, quantas unidades tem? Uma centena tem 100 unidades, tá? Todo mundo entendeu? Ok, vamos continuar. Depois a gente vai ver como se lê e como se escreve esses números, tá bem? Vamos ver aqui, ó, que está mostrando a coleção de selo. Depois do número 99, vem o 100. Ó, nós temos 2 algarismos aqui. O 100 já é formado por 3 algarismos, 1, 0, 0. Veja a coleção de moedas de Celso. Eu tenho 99 moedas. Então, aqui está mostrando a coleção dele, 99. 99 é igual a 90 mais 9. Então, 90, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 9, né? Mais 9. Agora, Celso acrescentou mais uma na sua coleção. Então, 99 mais 1 formou 100. Podemos dizer que ele tem uma centena. A palavra centena vem de 100. De moedas. Agora ele tem 100 moedas. Observe a placa ao lado e complete. Qual é a velocidade máxima permitida nessa rodovia de automóveis utilitários? Então, 100 km por hora, automóveis utilitários. 90 km por hora, caminhões e ônibus. Então, vamos ler a informação e completar de acordo com a placa. Placas em uma rodovia, tá? Descubra o significado das expressões e complete com os números. Um biênio são quantos anos? Um triênio são quantos anos? Lembra quando ele fala é bicampeão? Então, quantas vezes ele foi campeão? Então, o que significa biênio? Biênio de bi de campeão, triênio de tri, década. Quantos anos tem uma década? Ó, década, lembra que número? O início. E um século, quantos anos tem um século? Então, pesquisa para descobrir e para a gente conversar durante a nossa aula, ok? Depois tem outras expressões, né, que só foram colocadas 4, se referindo aos números de anos. Escreva todas as adições de 2 dezenas exatas que resultam 100. Então, segundo ano, vocês vão pegar o material dourado de vocês, as barrinhas, colocar as 10 barrinhas em cima da mesa e tentar formar 100. Por exemplo, eu tenho uma dezena mais 9 dezenas aqui, que é igual a 100. Se eu pegar 20, quanto vai faltar aqui para formar o 100? Se eu pegar 30, quanto falta aqui para formar o 100? E assim por diante até formar o 100. Aqui você vai ver outras possibilidades. Quantas dezenas, mais quanto que vai dar 100. Ok?
Explorar e descobrir. Atividade em dupla. Repitam o procedimento da página 252. A partir do desenho na lousa, um pedaço de barbante que tem 1 metro de comprimento. Então, vamos pegar aqui, ó, dobre o pedaço dividido em 2 dobras. 1 metro tem quantos centímetros? Vocês lembram? 1 metro tem 100 centímetros, né? 1 quilômetro tem 1000 metros. 1 metro tem 150 centímetros. Se eu pegar 1 metro de barbante e dobrar ao meio, vou ficar com a medida de quantos centímetros em cada parte? Ok? Com uma régua, meço o comprimento de cada parte completa. 1 metro tem quantos centímetros, mais quantos centímetros? Ou 1 metro é tantos centímetros, pois aquele centímetro mais aquele vai dar 1 metro, né? Vai dar 6 centímetros, tá bom? Vamos fazer mais essas atividades. Aqui vocês vão precisar usar as cédulas de dinheirinho. Deixem também reservado durante a aula, tá? 1 centavo, 25, 5, 50, R$1 e 10. Colocar o valor de cada uma delas, tá? Agora, possibilidades, ó. Leia com atenção a informação dada por Pedro. Em seguida, complete algumas maneiras de se obter 1000. Aliás, se obter R$1, usando moedas. Use as moedas do ápice divertido e depois desenhe as suas descobertas. Então, usando 2 moedas, aqui de cima, como é que eu posso obter R$1? Quanto é que vai valer cada moeda? Aqui, usando 2 moedas, o que tem que fazer para obter R$1? Faço 50 mais 50, lembram? 50 mais 50 é 100. Então, 50 centavos mais 50 centavos vão formar R$1. Usando 10 moedas iguais para formar R$1, qual é o valor que cada moeda precisa ter? E se eu usar 4 moedas? E usando 6 moedas? Quanto é que vai valer cada moeda? Gente, as moedas precisam ter o mesmo valor, tá? Então pensem na possibilidade, ó, eu vou ter que usar ou moedas de 10, ou de 25, ou de 50, ou de 5, tá bom? Não posso misturar as moedas, igual aqui para formar R$1 usando 2 moedas, ó. O que eu tenho que usar? 2 moedas de 50 centavos, né? Então 50 mais 50 forma R$1. E se eu usar 3, qual é a moeda? Ok? Então vamos continuar aqui. Explorar e descobrir, e aqui entramos com o material dourado. Vocês têm desenhado no livro. Quem tem em casa vai pegar o seu material para a gente poder fazer isso. Manipule o material dourado conforme indicado abaixo e registre os valores. Ó, quanto que temos aqui? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Aqui temos quantas dezenas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dezenas. Ou seja, quantas unidades ao todo? Agora foi acrescentado mais uma barrinha, ou seja, mais uma dezena. Então ficamos com 10 dezenas aqui. Complete é o mesmo que? Quanto vale essa placa inteira? Então aqui a gente vai responder observando aqui, ó. Quantas dezenas mais quanto? Quantas unidades? O total de dezenas ou o total de unidades? Então, qual é o total de dezenas que eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dezenas ou quantas unidades? 100 unidades, né? Cada cubinho vale uma unidade. Estão lembrados? Cada dezena tem 10, então 10 mais 10 mais 10 mais 10, no total 100 unidades. Representação das 100 unidades, uma centena com uma placa, certo? Veja e
correspondente com fichas coloridas. Ó, aqui o mesmo valor, mostrando só com as fichas. Lembram? Essas fichinhas valem 10, né? As bolinhas são as unidades, os círculos são as unidades. Aqui as barrinhas valem dezenas e uma placa grande vale uma centena. Então, quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dezenas ou quantas unidades no total? E aqui, 10 dezenas formaram uma centena, né? Então, 100 unidades. Uma centena mais dezenas mais unidades. Vamos ver aqui. Uma centena mais dezenas mais unidades. Vamos ver aqui, ó. 100 mais 1. Quanto que eu formei? Então, eu tenho 100 mais uma unidade. Eu tenho aqui 101. Não tenho nenhuma dezena, ó. Por isso eu coloco 0 no meio, ok? Se eu tivesse uma dezena, ó, eu colocaria, então, o 100, a dezena e a unidade. 1 e 1, né? 101, 111, tá? Mas eu não tenho, aqui eu tenho um 100 e uma unidade, então 101. Aqui, 103, o 100 mais 3. Que número formou? Como é que eu leio? 103. Então, vou ter que ver o número que ele formou e escrever como se lê. 100 mais 10, 110. 100 mais 2, 102. E assim por diante. Tá? Depois, uma centena, 3 dezenas e quantas unidades? Ó, uma centena, 1, 2, 3 dezenas e 1, 2 unidades. Então, eu tenho 100 mais 10, 20, 30, que são 3 dezenas, mais 30, mais 2 unidades. 100 mais 30 mais 2 igual a 132. Então, vou escrever agora 132, ok? Aqui veja as notas que Rafael tem e complete. Vamos subir aqui. Então, Rafael tem uma nota de 20, uma de 50, uma de 100 e uma de 2. No total, ele tem quantos reais? Que indicamos assim, o sinal, né, do real, o símbolo do real e o valor. Como é que escrevemos? Ok? Complete as partes da sequência numérica. Então, 95, 96, 97, 98, continuamos. Olha aqui, 146. Uma centena, 4 dezenas e 6 unidades. Quem vem antes? 145, antes 144, 143 e aqui vocês completam. Aqui, quem vem antes do 188 e quem vem depois do 189? Aqui antes do 132, aqui depois do 133. Olha aqui a página, aproveitem para ler o número no final da página. 273, ó, 273. Vamos lá. Mais números, centenas inteiras ou exatas. Então, aqui vamos ver as centenas, ó. Descobrimos que uma barrinha vale uma centena ou 100 unidades. Cada quadradinho é unidade, então tem 100 unidades. E quanto valem duas barrinhas?
2 centenas ou 200 unidades. Agora é sua vez. Conte de 100 em 100. Lembra que a gente estava contando 10 em 10? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Como é que contamos de 100 em 100? Então, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Bom, vamos fazendo aos pouquinhos para vocês irem memorizando essas centenas, tá bom? Complete a partir dos desenhos do material dourado e das fichas coloridas. Então, vamos completar aqui o total que foi formado aqui, ó. Já está mostrando alguns números. Quantas centenas eu tenho aqui? 1, 2, 3. 3 centenas. Ou, quantas unidades ao todo? 100, 200, 300. Então, eu tenho 300 unidades. Aqui. Quantas centenas eu tenho? 1, 2, 3, 4. 4 centenas. Ou 100, 200, 300, 400 unidades. Ok? Com as fichinhas. Quantas centenas eu tenho aqui, ó? Gente, isso não é unidade, tá? Lembram? Lá nas fichinhas verdes as unidades são as bolinhas. Aqui são centenas. Então, 100, 200, 300, 400, 500. 500 unidades, ó, 500, 700, 600, 800, 900. Olhem bem como é que está escrito esses números, segundo ano, ó. 400, então 4 de 4, 1, 2, 3, 4 e os centos de 100. Esses centos sempre é com a letra C porque vem do número 100. Então 900, ó, vem do número 9, os centos do 100. Então 900, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Tá? E assim por diante, ó, 600, olha ali, ó, o número 600, por isso com S e com C, que vem do número 6, e os centos do 100, 600, 800, tá bom? Então, continuamos aqui com mais centenas, dezenas de unidades para aprender a escrever os números, ok? Então, 2 centenas, ó, uma barrinha mais 2, 6 dezenas e quantas unidades? Então, aqui eu tenho o quê? 200, 100, 200 mais 60 mais 4, 264. Cada barrinha eu vou ler quantas barrinhas, quantas dezenas e quantas unidades e vou formar um número e escrever como se lê, igual o primeiro, ok? Embaixo, determine a quantia em cada quadro e assinale com X o maior delas. Quando que eu tenho o valor e vou assinalar quem tem mais, esse quadro ou esse quadro. Então, são essas as nossas atividades para a semana, até a página 275, centenas, dezenas e unidades. Entramos nas centenas. Depois faremos algumas atividades no caderno para vocês memorizarem os números. Ok? Segundo ano. Lembre de deixar o material dourado junto com vocês, as fichinhas e também os dinheirinhos no envelope em cima da mesa durante as nossas aulas de matemática, tá? Para a gente poder fazer a formação dos números e do caderno de matemática também, para a gente escrever algumas atividades, inclusive como se lê os números, né? Para vocês estarem aprendendo e fazendo a leitura dos números, ok? Então, são essas as nossas atividades. Eu sei que alguns de vocês já vão conseguir tirar isso de letra, já sabem ler os números perfeitamente, a prof já sabe disso, conseguem ler até 1000 ou mais de 1000. Não importa, a gente vai devagarinho porque estamos aprendendo e tem gente que ainda não consegue, então vamos dar possibilidades para todos chegar juntos, tá bom? E aprender juntos no final das atividades, certo? Então, até nossa aula de matemática.